de 1950. Era uma noite insuportavelmente silenciosa em Black Hollow. A lua cheia, quase um farol congelado no céu, refletia sua luz pálida sobre o vilarejo isolado. As casas de madeira, envelhecidas pelo tempo e pela falta de manutenção, deixam sombras inertes, como se estivessem assistindo a algo que nem os moradores podiam entender. O vento cortante das montanhas, que geralmente trazia uma pausa após os dias abafados, parecia mais denso naquela noite, cheio de algo que não podia ser identificado. Tommy Baxter, com seus 9 anos e cabelos desalinhados, acordou como sempre fazia, antes do nascer do sol, para ajudar seu pai a alimentar os cavalos e cuidar da pequena plantação que ainda restava. Ele saltou da cama com a pressão de quem tinha muito o que fazer. Com os olhos ainda pesados pelo sono, ele desceu as escadas de madeira rangendo sob seus pés. Mas algo estava errado. O som da casa, normalmente exigido com o murmúrio de sua mãe na cozinha, o barulho das galinhas no galinheiro, estava ausente. Na sala de jantar, a cadeira de seu pai estava vazia, a mesa intocada. Isso não era normal. Seu pai sempre esteve ali, com as mãos sujas de terra ou de cavalo, olhando para o horizonte com aquele semblante calmo, como se nunca houvesse pressa. Mas não hoje. Tommy correu até a porta dos fundos, pensando que o pai ainda estava no estábulo, como de costume. Ao abrir a porta, o ar gelado bateu no seu rosto, fazendo-o se arrepiar. O céu, coberto pela luz da lua, iluminava a fazenda. Seus olhos procuraram os cavalos, mas só encontraram um deles, suando e agitado, os olhos vidrados de pânico. O estalo das madeiras da cerca e o som de folhas secas farfalhando harmoniosamente amplificados, ecoando um sentimento de estranheza que Tommy não conseguiu compreender. O cavalo de seu pai, o velho amigo dele, estava ali, mas seu dono, não. Seu pai, não estava. O animal estava tremendo, quase enlouquecendo, com a crina coberta por algo escuro. O que era? Tommy se aproximou, hesitante. O cheiro metálico do sangue se misturava ao ar frio. Seu corpo enrijeceu. Ali, na crina do cavalo, havia vestígios de sangue. Mas o pior estava ao redor. Não havia um corpo, mas pedaços da camisa do pai, rasgados como se tivessem sido dilacerados por algo com garras. Então, ao olhar para a mata, seu coração gelou. Ele viu olhos vermelhos brilhantes o encarando atrás de uma árvore. Aterrorizado, Tommy correu de volta para casa e chamou sua mãe. Ela apareceu na porta com os olhos arregalados, e quando viu o estado do filho, seu rosto se transformou em uma máscara de medo e confusão. Mas o que aconteceu? Tommy, onde está seu pai? Mas a resposta já estava clara. Seu pai não estava ali, e talvez nem estivesse mais em lugar nenhum. Quando os primeiros raios de sol começaram a aparecer, a cidade já estava em alerta. Os vizinhos se reuniram para procurar. O cheiro do sangue ainda estava no ar, mas o pavor se alastrava mais rápido do que qualquer suspeita. A cada passo dado pela cidade, mais perguntas surgiam. Se ele tivesse sido atacado, por que não havia rastros de luta? Se fosse um animal selvagem, como o cavalo conseguiu escapar ileso? O que diabos aconteceu com o fazendeiro? O xerife Jonathan Carter foi chamado. Ele já lidou com desaparecimentos antes. Casos simples de pessoas que fugiram, ou casos de tragédias que aconteciam em vilarejos pequenos como aquele. Mas algo naquele cenário estava errado. Quando chegou à fazenda Baxter, sua expressão fechada não se alterou, mas seus olhos observaram cada detalhe. Ele andou lentamente até o estábulo, o chão estalando sob seus pés. A porta estava entreaberta, como se o homem tivesse saído às pressas. Dentro, o cheiro de animal misturado com algo mais inominável. Algo doce, talvez. Carter sentiu um peso nos ombros, uma sensação que não costumava ter. O estábulo estava revirado, a palha estava espalhada, e uma pegada, algo que parecia um passo humano, estava bem na entrada. Mas o que ele viu depois fez seu estômago se revirar. Pégadas. Não eram pegadas comuns. Eram grandes, profundos e com uma deformação que não fazia sentido. Se fossem humanos, seriam enormes. Se fosse de algum animal, seria menor. Carter fez um sinal para os homens à sua volta se afastarem,
Não queria que o pânico se espalhasse ainda mais. Ele se agachou, examinando as marcas no chão, com uma concentração de quem tenta entender algo impossível. O que poderia deixar um rastro assim? E o cavalo? Como ele havia retornado? E onde estava o fazendeiro? Enquanto tentava montar uma teoria, o som de algo quebrando a distância o tirou de seus pensamentos. Algo. Ou alguém se move na floresta. O olhar de Carter se fixou nas árvores ao redor. Ele sabia que deveria ser cauteloso, mas sua intuição estava gritando que algo mais estava no jogo. Ele se virou para um dos homens que o acompanhava e, com a voz grave, planejado: reúna todos e procurem no bosque. Não voltem sem ele. Mas antes que os homens pudessem se mover, Tommy Baxter, com os olhos vidrados, suspirava atrás deles. Não procurem. Ele não vai voltar. Ele já foi. Carter se virou para o menino, sem entender o que ele queria dizer. Mas Tommy olhou novamente para a floresta com muito medo. O xerife ainda queria entender o que ele tinha. Porém, o que o garoto viu à noite não ia sair de sua mente. E naquele momento, o xerife percebeu que o menino viu algo que o fez ficar daquele jeito. Mas o que ele não sabia era que nada mais em Black Hollow seria normal depois do que aconteceu naquela noite. A manhã em Black Hollow amanheceu cinzenta. O sol mal conseguia atravessar a névoa densa que cobria os campos, lançando um brilho fraco e doentio sobre a terra molhada pelo sereno da noite. O silêncio pairava sobre a cidade como um presságio, sombrio, interrompido apenas pelo ranger das carroças e o murmúrio inquieto dos moradores que já haviam escutado os rumores sobre o desaparecimento do fazendeiro. O xerife Jonathan Carter ajeitou o chapéu e passou a mão pelo rosto, sentindo a aspereza da barba por fazer. O cansaço não vinha apenas da falta de sono, mas do peso da responsabilidade que sempre carregava. Ele já havia lidado com tragédias antes, casos de brigas que saíram do controle, acidentes em fazendas, até mesmo um ou outro assassinato por desavenças familiares. Mas algo naquilo era diferente. E ele odiava quando a intuição lhe dizia que algo estava fora do comum. Ele caminhava pela terra úmida ao redor do estábulo, analisando cada detalhe. Não havia sinais de luta, nenhum corpo, apenas a cerca quebrada e o cavalo do fazendeiro, ainda inquieto, como se esperasse que algo voltasse para terminar o serviço. Foi então que ele viu. No barro encharcado, pouco além do portão da fazenda, havia marcas, pegadas, mas não pegadas comuns. Carter se abaixou, estreitando os olhos. O formato daquelas marcas não fazia sentido. Eram grandes, fundas, impressas na lama como se algo pesadíssimo houvesse caminhado por ali. Parece pegada de lobo, murmurou um dos homens ao seu lado, um dos fazendeiros da região que o acompanhava na investigação. Mas Carter balançou a cabeça. Já tinha visto rastros de lobos antes. Aquilo não era lobo. As pegadas eram longas demais. E as garras, embora visíveis na marca do solo, eram maiores do que qualquer animal que ele conhecia. Além disso, algo estava errado com a forma. Não eram simétricas como as pegadas de um predador comum. Eram deformadas, como se algo estivesse em transição entre duas formas diferentes. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ele o ignorou. Provavelmente um urso, disse, mais para si mesmo do que para os outros. Os fazendeiros se entreolharam. Ninguém tinha visto um urso naquela região há anos. Carter se levantou, estalando o pescoço, e olhou para a floresta que circundava a cidade. As árvores se erguiam como sombras silenciosas. E por um breve momento, ele teve a impressão de que algo estava escondido ali, entre os troncos retorcidos e a neblina rasteira. Observando, esperando, ele afastou o pensamento e inspirou fundo. Rumores já estavam se espalhando. Ele sabia que, se não agisse rápido, a cidade entraria em pânico. Vou seguir essas pegadas, declarou ele. Preciso ver onde levam. O silêncio foi sua única resposta. Os homens que estavam ali não pareciam dispostos a acompanhá-lo, mas Carter não precisava de companhia. Ele precisava de respostas. Começou a caminhar, seguindo as marcas na lama. A princípio, elas estavam espaçadas, como se a criatura, seja lá o que fosse, estivesse andando lentamente. Mas então, de repente, a distância entre as pegadas aumentava, como se tivesse começado a correr. Ele apertou o passo, os olhos atentos a qualquer movimento ao redor. O cheiro da terra úmida enchia suas narinas.
e a névoa parecia mais densa conforme ele adentrava a borda da floresta. Foi então que ele notou algo ainda mais estranho. As pegadas simplesmente paravam. Ali, no meio do nada, a lama revirada mostrava o último rastro antes de desaparecer por completo. Não havia sinal de que a criatura tivesse mudado de direção ou reduzido a velocidade. Era como se tivesse sumido no ar. Carter franziu a testa, sentindo uma inquietação crescente. Isso não faz sentido. Sussurrou para si mesmo. Mas, antes que pudesse pensar em outra explicação, um estalo ecoou entre as árvores. Rápido, preciso, como o som de algo grande se movendo. Ele se virou, a mão já instintivamente indo para o coldre do revólver. Seus olhos varreram a escuridão entre os troncos retorcidos. O vento soprou, carregando um cheiro estranho. Algo almiscarado, metálico. Foi então que ele sentiu. Não ouviu nada. Não viu nada. Mas algo estava ali, observando. A respiração de Carter ficou presa na garganta. A sensação de ser vigiado era avassaladora, como se um par de olhos ardentes estivesse cravado nele, oculto na penumbra das árvores. Um segundo de silêncio, outro estalo. Mais perto desta vez, Carter sacou o revólver, o coração martelando no peito. Quem está aí? Nenhuma resposta, apenas o farfalhar sutil da vegetação. E então, um dos fazendeiros aparece. Ele se aproxima e fala que resolveu acompanhar o xerife, pois qualquer coisa, se fosse talvez um assassino, o xerife podia ser. Pego de surpresa, então o fazendeiro resolveu ir atrás, e também era bom eles voltarem, pois seja lá o que atacou o senhor. Baxter já deve estar longe. Muito longe. O xerife Carter aceitou, mas por algum motivo que não conseguia explicar. Algo dentro dele sabia que os moradores da cidade estavam em perigo se ele não desvendasse o que realmente estava acontecendo. E também era necessário saber o que havia acontecido realmente. Ele só não sabia que aquilo era apenas o começo de algo muito terrível. Os dias em Black Hollow passaram a ficar mais longos, mas as noites óbvias intermináveis. Era como se o próprio ar carregasse um peso diferente. Um frio que não vinha apenas da mudança de estação, mas de algo mais profundo, mais antigo. No pequeno bar da cidade, os homens bebem em silêncio. O crepitar da lenha na lareira era o único além dos goles nervosos e dos olhares inquietos. Ouvi os uivos de novo ontem à noite, murmurou um dos fazendeiros, apertando o copo entre os dedos trêmulos. Mas não era um lobo comum. Outro assentiu, olhando ao redor como se temesse ser escutado. Minhas crianças. Disseram que viram olhos vermelhos entre as árvores. Olhos que brilharam no escuro. O bar inteiro ficou em silêncio. O medo começou como uma sugestão. Um barco espalhado entre cochichos. Mas logo, Black Hollow inteiramente estava à beira do pânico. E quando o padre da cidade decidiu falar, ninguém ousou interrompê-lo. Na igreja de madeira desgastada pelo tempo, o xerife Carter cruzou os braços, ouvindo o velho padre remexer em alguns papéis antigos. O homem de batina escura suspirou, como se estivesse prestes a revelar um segredo que deveria ter permanecido enterrado. Xerife, começou ele, a voz baixa, arrastada pelo peso dos anos. Essa não é a primeira vez que Black Hollow sente esse terror. Carter franziu a testa, mas dorme em silêncio. O padre deixou um livro antigo, as páginas amareladas e frágeis como folhas mortas. Seus dedos tremeram levemente ao abrirem um ponto específico, onde um texto rabiscado à mão contava uma história que poucos ainda lembravam. Em 1737, começou ele, os olhos cravados nas palavras desbotadas. Um homem chegou a esta cidade trazendo consigo uma ambição insaciável. A vela sobre a mesa vacilou, lançando sombras nas paredes de madeira. Ele era um homem mau, sangue ruim, alguém que desejava tudo. Dinheiro, poder, mulheres. Nada nunca foi suficiente. Dizem que ele queria possuir o mundo, e para isso, fez um pacto. Carter ergueu uma sobrancelha. Um pacto? O padre extrai os olhos penetrantes e cansados. Com a própria coisa ruim. O silêncio na igreja ficou pesado. Dizem que o trato foi selado com um aperto de mão. Continuou o padre. E assim, tudo o que ele desejava veio até ele.
riqueza, influência. As pessoas da cidade se curvavam diante dele. Ele poderia ter qualquer coisa, qualquer um. Mas Carter cruzou os braços. Sempre há um mas, não é? O padre assentiu lentamente. Cuidado com o que deseja, xerife, porque nada vem sem um preço. O vento soprou do lado de fora, fazendo a madeira da igreja ranger. Ele pagou caro, mais caro do que imaginava, pois a coisa ruim não aceita apenas a alma de um homem. Ele exige sua carne também. Carter estreitou os olhos. O que quer dizer com isso? O padre inspirou fundo. Dizem que, ao cair da noite, quando a lua cheia iluminou os céus pela primeira vez após o pacto, ele começou a mudar. Seu corpo se retorceu, os ossos quebraram e se reconstruíram. A pele e os músculos cresceram para dar lugar a algo novo, bestial, uma criatura de pesadelo. Carter riu, balançando a cabeça. Está me dizendo que esse homem virou um... O padre o interrompeu antes que ele terminasse. Um lobisomem. A palavra parou no ar. Instruções de algo que Carter se recusou a admitir ser desconfortável. Ele se endireitou, tentando manter a compostura. Padre, o senhor sabe que não acredita nessas coisas. O velho deu um sorriso amargo. Eu sei, xerife. Eu sei. Mas o mais assustador não é ele ter se tornado uma fera. O mais assustador é que a maldição não morreu com ele. O xerife arqueou uma sobrancelha. O que quer dizer? O padre fechou o livro com um baque surdo. A maldição passou para seus descendentes, e muitos deles não se importaram com isso. Pelo contrário, abraçaram a escuridão. A chama da vela vacilou novamente. O sobrenome dessa família? Isso se perdeu com o tempo, mas alguns dizem que ainda há sangue deles aqui. O padre olhou fundo nos olhos do xerife, talvez até mais perto do que imaginamos. Carter bufou, afastando-se. Boa noite, padre. Ele se virou e saiu da igreja, sentindo o ar gelado da noite o envolver. Mas, por algum motivo, o vento pareceu carregar uma sugestão. E pela primeira vez, mesmo sem admitir, ele sentiu um calafrio correr pela espinha. O chamado veio às 13h30. A rádio da viatura chiou, interrompida pelo silêncio quente da tarde. Xerife, tem uma situação no campo de milho do velho Harris. É melhor o senhor ver isso pessoalmente. O tom do policial do outro lado da linha era tenso, vacilante. Carter sentiu o estômago se revirar. Minutos depois, ele e sua equipe chegaram à cena. O cheiro de terra revirada misturava-se a algo metálico, quase doce. Sangue. O corpo do jovem jazia entre os caules quebrados, os olhos ainda arregalados em um último instante de terror. Sua pele estava rasgada, marcada por garras profundas e mordidas irregulares. Não havia sinais de luta. Apenas um rastro de destruição ao redor dele, como se algo tivesse surgido das sombras e o golpeado contra o chão sem esforço algum. Carter se ajoelhou, observando os detalhes. O que poderia ter feito isso? Não vejo nenhum animal ou ser humano capaz disso, murmurou um dos policiais, olhando ao redor como se esperasse ver a resposta entre os milharais. Ninguém respondeu, porque ninguém sabia. O sol se pôs e o medo desceu sobre Black Hollow como uma nuvem sufocante. Às 22h, as ruas estavam desertas. Portas trancadas, janelas fechadas. Nem mesmo os cães latiam. Mas, em uma estrada isolada nos arredores da cidade, um casal caminhava para casa. O homem alto e robusto ria das preocupações da esposa. Não se preocupe, não vai acontecer nada. Ela não parecia convencida com o que ele falava. Já foram 3 desaparecimentos. O xerife encontrou um jovem morto e Deus sabe o que aconteceu com ele. O marido bufou, enfiando a mão no casaco e puxando um revólver. Se for um trombadinha metido a besta querendo bancar o Jack, o estripador, ele que tente. Olha só o que eu tenho para ele. A mulher arregalou os olhos. Pelo amor de Deus, guarda isso. E se o xerife te pegar com isso? Ele riu, girando a arma nos dedos antes de guardá-la. Tenho licença para usar. Relaxe. O vento soprou entre as árvores e foi quando eles ouviram passos pesados e um tipo de rosnado. Vindos da escuridão, o homem parou, apertando a arma no coldre. Vem cá então, pode vir. Olha aqui o que eu tenho para você.
Mas de repente, tudo cessou. O silêncio. O que veio depois foi pior do que qualquer som. 30 segundos se passaram. Nada. O homem riu, relaxando. Isso. Vá embora mesmo, seu covarde. Foi a última coisa que disse antes de a criatura saltar sobre ele. A escuridão engoliu seu grito quando dentes afiados cravaram-se em seu pulso, arrancando sua mão fora com uma força descomunal. O revólver caiu no chão. A mulher ficou congelada, paralisada pelo puro terror. E então ela viu a silhueta no escuro. Grande, forte, peluda. A criatura olhou para ela e os olhos vermelhos daquela coisa brilharam como brasas acesas. O homem, entre gemidos de dor, usou suas últimas forças para gritar. Corra! Saia daqui! Vai! Fuja! Ela não pensou. Apenas obedeceu. A criatura não a seguiu. Apenas voltou sua atenção para o homem enquanto o pegava pelo pescoço e o levantava, com apenas uma das mãos, como se fosse uma mera boneca. Enquanto corria, a mulher ouvia os gritos de seu marido que a perseguiam, ficando cada vez mais fracos. 12 segundos. Então, o silêncio. E ela sabia que ele estava morto, e a tristeza veio como um soco. Ela chorava e corria sem parar. Se curtiu o vídeo, por favor deixe o like e comente o que achou. E se ainda não está inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais conteúdo como esse. Muito obrigado e até o próximo.